meus amigos, mais um papelão do Fluminense envolvendo a situação do Maracanã. O presidente do Fluminense estaria aí com medo da torcida do Vasco? E é o seguinte, muita polêmica sobre essa situação do Maracanã. E a gente vai falar aqui também sobre a situação envolvendo reforços, porque o Paulo Brax teria entregue aí uma listagem às mãos do scout da 777 Partners e confirmou que tem interesse aí no volante Cuejá e camisa 10 aí dos sonhos. E a gente vai falar aqui também sobre o jogo envolvendo Vasco da Gama e Bahia, certo? Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, vou começar o nosso vídeo falando aqui sobre o jogo entre Vasco da Gama e Bahia, casa cheia, São Januário vai ferver. Segunda-feira, às 8 horas da noite, Bahia ontem conseguiu uma vitória para cima do Volta Redonda, goleou o Volta Redonda. O Bahia que respira um pouquinho aí com esta vitória na Copa do Brasil, após 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. E o seguinte, o Vasco joga aí pela liderança. A gente deverá ter mudanças aí na equipe do Vasco. O Rodrigo tem treinado aí no banco de reservas e o Carvajal, junto aí com o Marlon Gomes, disputam uma vaga aí na titularidade da equipe do Vasco da Gama. Hoje tem a convocação aí da seleção brasileira sub-20 para o Mundial, que vai acontecer na Argentina. Andrei, Marlon Gomes e o Egnaldo deverão ser convocados aí. Perfeito? O Vasco que tenta, junto à CBF, uma liberação apenas para o dia 14, para o Vasco não jogar tão desfalcado no Campeonato Brasileiro, dia 14 de maio, Mundial que começa no dia 20, certo? Bom, o seguinte, e ontem, que papagaiada que o Mário Bittencourt fez, hein? Mais uma vez, presidente do Fluminense, chorão, medroso. E o seguinte, a gente tomou conhecimento ontem que o Fluminense só vai disponibilizar aí para o Vasco da Gama uma carga de 10% dos ingressos para o jogo referente à 4ª rodada. Pior não é isso. O torcedor do Vasco só vai ter condições de comprar o seu ingresso a partir do dia 3 de maio. Gente, o tratamento que tem sido dado para o Vasco da Gama no Maracanã é uma coisa aí, olha, para lá de horrorosa. O Cláudio Castro, que vai demorar aí pelo menos 40 dias, o governador do estado do Rio de Janeiro, para fazer aí o novo edital. Mas a gente lamenta essa postura do Mário Bittencourt. Eu espero que o pessoal da SAF, do Vasco, tenha representatividade, porque é obrigação o próximo jogo entre Vasco e Fluminense no retorno ser na nossa casa em São Januário. Nada de Maracanã, porque é o seguinte, o Vasco passa aí o pão que o diabo amassou para jogar no Maracanã, nas condições do Fluminense. O Fluminense ele tem que sentir na pele a dificuldade para comprar ingresso, precisa sentir aí o território hostil, certo? E o Vasco vai receber, tem que receber o Fluminense aí da forma como eles recebem a gente do Maracanã. Ridícula essa situação aí do Mário Bittencourt. Mais uma vez, chorão, cagalhão. Bom, com medo da torcida do Vasco. Situação aí envolvendo reforços aí. O Paulo Brax teria entregue aí uma lista de nomes aí ao scout da 777 Partners. O
Paulo Brax que aguarda aí a liberação da grana aí do orçamento para começar aí a negociar com alguns jogadores. O Vasco tem mantido aí contato diário aí com Gustavo Cuejá. Isso é a gente está confirmando para vocês de forma oficial, uma informação oficial. Ontem o Paulo Brax disse que tem interesse realmente em contar com Gustavo Cuejá, que viria para ser o novo pitbull aí do Vasco da Gama, certo? O Abelão está por trás aí dessa negociação. E sobre a situação aí do camisa 10, o Vasco pretende trazer um camisa 10 e se fala aí do dia 21 de agosto aí, a data para apresentar esse jogador, certo? Seria o aniversário do Clube de Regatas Vasco da Gama, e o nome aí dos sonhos aí é o Claudinho. Considero um nome aí muito difícil, certo? Para poder trazer um nome que custa muito dinheiro, mas é o nome aí dos sonhos aí. O Vasco que estuda também a possibilidade da contratação aí do Matias Rojas aí, jogador que está lá no Racing, o paraguaio, certo? E o seguinte, né? A gente espera que o Vasco possa efetivamente trazer reforços para essas duas posições, que são posições, sim, para lá de carente. Posição de volância, que a gente só tem o Rodrigo, chegando com o Cuejá aí, ele vai colocar vai colocar o Vasco em outro nível, né? E essa situação aí do camisa 10, certo? O Vasco precisa trazer um camisa 10 aí que dê conta do recado, porque também é uma posição muito, muito carente. Já pensou? Claudinho no Vasco da Gama seria muito bom, é ou não é? E essa aí do Fluminense, mais uma vez, é uma vergonha deliberada. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!